Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós já oramos pela palavra nessa noite. Em 1 Reis. 1 Reis, livro de Reis. Uma palavra muito conhecida, que eu nem vou ler o texto, porque o texto é muito longo. Mas se você quiser depois, você lê na sua casa, mas eu creio que os que estão aqui hoje já é do conhecimento de todos esta palavra. E capítulo 18, versículo 30. Senhor, nos santifica através da Tua palavra. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu não vou ler o texto todo, porque é muito longo, mas eu sei que depois você pode ler, ou você que já conhece, você que está em casa assistindo essa mensagem, se você quiser ler o capítulo todo, depois você lê. E o Senhor me colocou no coração essa palavra essa semana, e eu fiquei prestando muita atenção nela, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz sobre a nossa vida. E essa semana, meu esposo estava trabalhando em São Paulo, e ele mandou uma mensagem que ele estava saindo meia-noite de São Paulo e que ele ia chegar mais ou menos 2h30 em casa. E quando tem alguém fora da nossa casa, a gente não consegue ficar, por mais que você tenha paz, né, que a gente ora, entrega na mão de Deus, mas a gente é humano, enquanto a gente não vê. Quando o Rafa viaja, eu sempre digo para ele: Rafa, quando o avião descer, se estiver em terra, manda uma mensagem para mim que você já desceu. Manda uma mensagem que hora você vai chegar. E às vezes ele atrasa, eu fico: cadê você? Rafa, cadê você? E que alegria que é quando eu vejo ele entrando dentro da minha casa. E esses dias, essa semana, quando meu esposo ele falou que ia chegar entre 2h30, e a gente ficava assim, dormindo, acordava, esperando o horário. E, de repente, eu abri o meu celular, eu acordei, eu não conseguia dormir, e eu abri meu celular, era 2h30 da manhã e ele não tinha chegado. E, de repente, eu vi uma mensagem da esposa do Juvenal, e faz mais de 2 anos que eu não vejo ela. Essa mulher é uma mulher de oração, é uma mulher que ela vive mergulhada no azeite, ela é líder do círculo de oração da Assembleia de Deus, e é uma mulher que vive mergulhada. E ela nunca manda mensagem para mim. E quando eu vi, não estava a foto dela, tinha uma foto diferente de 2 passarinhos, e eu disse assim: nossa, quem que mandou essa mensagem para mim? E aí, quando eu vi que estava escrito Pastora Sônia, eu falei: é conhecido, né? E ela mandou um áudio para mim. E nesse áudio ela dizia assim para mim: Pastora Sônia, ela fala assim: Pastora Sônia, eu quero te pedir que eu, de repente, entrei no meu quarto e eu, sem estar pensando em nada, eu comecei a orar. E veio o seu marido. Então, comece a orar para o seu marido agora. Eu estou no meu quarto intercedendo pela vida, e ela nem tem amizade com meu esposo. A Ana sabe disso. Ela nem tem amizade com meu esposo. E quando eu vi aquele áudio,
eu caí de joelho, já era 2h30, e eu comecei a orar, clamar: Senhor, livra ele, não deixe ele dormir, né, cansado, esgotado. Ele tinha ido tarde já para São Paulo, não deu certo o serviço, teve que voltar para trás. E eu comecei a orar, e depois, aí eu comecei a sentir paz no meu coração, e ele ainda não chegava. E aí eu falei assim: eu vou entrar no YouTube, vou pegar uma mensagem para mim, ficar assistindo a mensagem, e enquanto eu vou ouvindo a mensagem, a hora vai passando e ele chega. E aí eu fui no YouTube, quando eu entrei assim, quando você abre o YouTube, já vem as imagens de notícia, de tudo. E eu vi, naquele momento, tinha 54 minutos da guerra lá de Israel. E aí o Senhor começou a falar comigo de uma maneira assim, quando eu vi, e o Senhor dizia assim para mim: olha o ódio desses inimigos contra Israel. E tudo por causa de Jesus, por causa do Messias, por causa de Jesus. Israel, por mais que eles estavam preparados, já há muitos anos de guerra, sabendo dos inimigos, mas naquele dia, eles não esperavam o ataque dos inimigos. E de repente, eles vieram com todo o ódio, com toda a fúria. E o Senhor começou a ministrar no meu coração naquela hora, que agora chegou a hora de Israel, mesmo eles sendo uma pequena quantidade, eles ter que enfrentar todos esses inimigos. E aí o Senhor me deu essa palavra. Eu disse: Deus, por que essa palavra? E aí o Senhor falava da fúria desses inimigos, desses países contra Israel. E não vai terminar, só vai terminar quando Jesus der um ponto final a tudo isso. E aí eu abri a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, aqui no versículo 17 do capítulo 18, que diz assim, versículo 17, diz assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, pois deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Patrícia orou aqui sobre arrependimento, sobre nós pedimos perdão. E aqui a fúria de Acabe, a fúria desse povo, porque eles achavam que o Deus dele era certo, que o Deus dele era maior que o Deus de Elias. E já havia essa guerra, essa batalha. E quando Elias chega aqui, vem um desafio. E o Senhor manda nessa noite dizer para mim e para você que chegou a hora que nós estamos num tempo de desafio. Não é com a Bíblia que nós vamos provar. Não é com uma religião que nós vamos provar. Não é com vestes que nós vamos provar. Não é falando que nós vamos provar. Mas chegou um desafio que nós vamos ter que provar com a própria vida. E muitas vezes nós perguntamos: será que nós estamos preparados? Nós sabemos do Deus verdadeiro e sabemos do Deus, um minúsculo, desse mundo. Nós sabemos do ódio do inimigo contra nossas vidas. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados desse mundo, contra o inimigo, que ele quer
sabe, matar, roubar, destruir. Ele está fazendo tudo que está no alcance dele, sem cessar. E quando Elias, ele conhecia o Deus dele, que era um Deus verdadeiro. Mas também, ele sabia que muitas vezes nós também batemos no nosso peito e falamos: eu tenho fé, eu tenho Deus, o meu Deus é poderoso. Mas muitas vezes, irmão, a gente vai entrar em desafio na nossa vida. Como a Carol falou aqui também, como é desafiador você entrar numa máquina daquela, e naquela hora ninguém pode fazer nada por você. Até a própria médica, a pessoa que está fazendo aquele exame, sabe, você treme na hora. Você treme porque você vai entrando, vai dando um pânico, você saber que aquela coisa tudo fechado. Quando você começa a entrar, parece que você está entrando num túnel. Parece que você está sufocada. A pessoa sai lá do lado de fora, fecha a porta, e você fica ali sozinho. Apenas com um negócio lá, se você passar mal, você aperta aquilo. Aí eles param a máquina. Mas naquela hora, é você e Deus. Eu passei por isso também, e graças a Deus que tinha uns irmãos orando por mim. E eu aprendi muito nesses dias, e essa semana, sobre essa palavra, que vai chegar um momento que nós estamos, como o povo lá de Israel, que tudo estava tranquilo aquele dia, e de repente eles foram atacados. Muitas vezes na nossa vida, tudo está tranquilo, tudo está normal, mas de repente, esse de repente na nossa vida, a Paulinha, minha sobrinha, essa semana, ela estava indo trabalhar, saiu de casa, indo trabalhar para a escola, e de repente ela chega perto da rodoviária, ela leva um escorregão, leva um tombo, cai ali, está lá com a perna toda engessada, teve que chamar um SAMU, chamaram um SAMU para ela, coisa de 2 segundos. Então, quanto nós precisamos estar, nós nunca vamos estar preparados para o dia mau, mas se Deus estiver conosco, o Deus de Elias, se o Deus de Elias sabia que o Deus, mesmo nas fragilidades dele, que você conhece a história dele, que chegou uma hora, ele fugiu de uma mulher de medo, mas Deus estava com ele. Nós sabemos que nós somos sensíveis, nós somos ser humano, mas quando Deus está em nós, eu tenho uma convicção tão grande, quando eu digo assim: Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em nós nessa noite. Nós sabemos que nós somos frágeis, mas nós sabemos que o nosso Deus, aquele que nos escolheu, o mesmo Deus que escolheu Elias, e aqui diz que agora ele está diante dos profetas de Baal, são 450 profetas de Baal, e ele está ali agora num desafio. E aquele que respondesse, teria que responder com fogo, se era Deus mesmo, se não era. Só que os profetas de Baal, Elias dá oportunidade para ele. Falou: nós vamos pegar 2 bezerros. E Elias diz mais ainda: eu vou dar oportunidade para você. Você escolhe primeiro o bezerro para vocês, e vocês vão invocar o seu Deus. Se ele responder, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E quando Elias dá a oportunidade, como Abraão um dia deu oportunidade, falou: olha, Ló, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque eu sei quem eu tenho crido, quem eu tenho servido.
E eu sei que onde eu for, eu estou debaixo da mão, da proteção de Deus. E Ló, ele olha as campinas lá, tudo verde, ele olhou com os olhos humanos, mas Abraão olhou com os olhos espirituais. E é o que nós precisamos hoje. E Elias então diz para ele: escolhe você primeiro o bezerro, vocês podem clamar primeiro, e depois vou eu. Mas a estratégia de Elias, e diz a Bíblia que você conhece, que eles clamaram, os profetas de Baal, eles clamaram, se rasgaram, usaram toda a sua força, usaram tudo que ele tinha, mas não aconteceu nada. E Elias, o que me chama a atenção nesta mensagem, e eu queria que o Espírito Santo de Deus chamasse a sua atenção nessa noite, que antes de Elias, Elias poderia muito bem dizer assim, como muitos batem no peito hoje, diz: eu tenho Deus, o meu Deus é o verdadeiro. Quantas igrejas hoje falam: a minha igreja cura, a minha igreja é poderosa, a minha igreja tem tantos mil pessoas, a minha igreja tem no país inteiro, sabe? Mas a igreja verdadeira somos nós. A igreja verdadeira, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, se ela estiver na posição, se ela estiver no nível que a Patrícia orou aqui, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Ele é o centro, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o refúgio, Ele é a proteção, Ele é o nosso tudo. E quando Elias chega aqui, primeira coisa que Elias faz: espera aí, eu vou mostrar para vocês que o meu Deus é verdadeiro. Eu vou mostrar para vocês que eu vou só abrir a boca aqui e todos vocês vão cair morto. Não, Elias não fez isso. Elias não usou da capacidade dele. Primeira coisa que Elias fez: primeiro nós vamos o quê? Consertar o altar que está quebrado. O versículo que eu li aqui: então Elias disse a todo o povo: ei, chegai-vos a mim, vem todos vocês aqui perto de mim agora, vem todos. E todo o povo chegou, e todo o povo chegou a ele. Versículo 30 aí que nós lemos. E todo o povo chegou a ele. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Chegou a hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Chegou a hora, André, de consertar o altar. E quando nós consertarmos o altar, aí sim, você pode invocar esse Deus, porque Ele virá. Quando você consertar, se arrepender, se o meu povo chamar pelo meu nome, se humilhar que não somos nada, e nós orarmos, e buscarmos a sua face, nos arrepender, porque somos pecadores. Estava conversando com o pastor Tiago ali, como que pode existir tantas pessoas arrogantes? Sabe, a gente não é nada. E a gente conversando, as pessoas que acham que são maior que você, pisa, te humilha, só porque acha que é patrão, porque tem um nível maior de estudo que você, porque acha que tem um cargo maior que você. Ele é um ser humano, frágil, que um infarto, ele cai em qualquer lugar, como esse moço que morreu aqui no lago, jovem, novo, infartou ali. Será que ele sabia que ia acontecer isso com ele? Então, irmãos, e Elias, quando ele restaura, ele chama todos,
E ele não, sabe, olha, vamos fazer um desafio aqui, vou clamar agora e Deus vai fazer uma limpança aqui. Não, ele falou assim, nós vamos consertar o altar. E se você for ler aqui, eu não vou prolongar, mas você vai ler aqui, você vai ver que ele primeiro restaurou o altar. Primeiro ele consertou o altar. E depois que ele consertou, aí diz aqui no versículo, no versículo 34 diz assim, 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaço e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Então disse, fazei isso a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda, fazei pela terceira vez. E fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, olha, sucedeu que no momento de oferecer o sacrifício à tarde, os profetas de Baal estavam ali até o meio-dia clamando, e nada aconteceu. E aqui diz que já era tarde. O profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Deus vela para cumprir a sua palavra. Passará o céu e a terra, mas as palavras dele não vai passar. E ele diz assim, eu fiz conforme eu sou teu servo, eu consertei o altar, eu fiz o sacrifício, e conforme a tua palavra eu fiz essas coisas. Porque não podemos oferecer sacrifício de qualquer maneira para Deus e achar que Deus vai responder. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, depois de tudo isso, que o altar foi consertado, o nome do Senhor foi invocado, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, todos tiveram que ver, caíram sobre o seu rosto e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão nele, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Todos reconheceram que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Não importa o que vão falar de nós, não importa como vão ver nós, mas nós sabemos, se o nosso altar estiver consertado, se houver arrependimento, se nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, e Jesus Cristo, Ele for o Senhor da nossa vida, nós vamos vencer, irmão. Seja com uma doença, seja qualquer situação, seja no momento que nós não esperamos, que algo vem inesperadamente na nossa vida, mas como a Carol falou aqui, Deus estava lá comigo, era eu e Deus. Elias estava agora diante desse povo,
Era ele Deus, mas ele foi muito inteligente. Ele não chegou diante de Deus oferecendo um sacrifício de qualquer maneira. E algo que o Senhor falava no meu coração nessa mensagem, que muitas vezes nós chegamos diante de Deus querendo oferecer qualquer coisa para Deus, querendo oferecer, muitas vezes até a nossa arrogância, o nosso orgulho, batendo no nosso peito e dizendo, eu tenho Deus. Deus, sabe, Ele é comigo. Sabe, o mundo está de olho em nós. O mundo está de olho. Mas eu quero dizer para você, que o nosso inimigo da nossa alma, ele está de olho em nós, procurando uma brecha. Pode ser uma brechinha desse tamanho, mas a hora que ele pegar essa brecha, ele vem com toda a sua fúria, e ele derrota, e ele vem para esmagar. Mas que nós possamos, irmão, estar como Elias aqui, na dependência do Senhor. E antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, ore antes. Ore antes, Senhor, é da tua vontade. Senhor, esteja comigo. Senhor, eu sei que eu não consigo, mas o Senhor pode, o Senhor está comigo. Entre na minha frente. Eu sempre falo aqui, o Rafa, ele cansa de ouvir isso. Ele ouve isso todo dia, acho que ele tem vontade de fugir de mim. Eu falo para ele, Rafa, entra no carro, pede para Jesus sentar aí do seu lado. Rafa, entra no avião, pede para Jesus sentar do seu lado. Rafa, sabe, acho que ele não aguenta mais ouvir isso. Mas meus filhos cresceram e eu dizendo isso para você. Porque eu não tomo nenhuma decisão na minha vida sem eu pedir a direção de Deus. Se eu for comprar uma coisa, irmão, eu falo, Senhor, o meu amanhã o Senhor conhece. Se for vontade do Senhor, se o Senhor estivesse nesse negócio, faça que dê certo. Se não for, faça que dê tudo errado. E eu tenho ensinado os meus filhos a fazer isso também. Então, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite. E vocês podem dizer, que hora será que o Reinaldo chegou? E eu estava nessa palavra aqui. Quando eu vi aquela guerra lá, e o Senhor dizia assim para mim, Israel, pode levantar o inimigo que for, eles jamais vão ser derrotados, porque eles são a menina dos olhos de Deus. E vocês, pode levantar o inimigo que for, em qualquer área da sua vida, mas se você estiver com ele, e ele estiver com você, você não vai ser derrotado, porque a última palavra vem dele. A última palavra, quando Elias disse, olha, agora pode oferecer o sacrifício. Ele falou, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, manda fogo. Deus mandou, foi Deus que mandou fogo. Não foi a força de Elias, mas Deus mandou fogo e consumiu o holocausto. De tal maneira, e todos aqueles que estavam ali, foi obrigado a reconhecer que só o Senhor é Deus. E quando eu estava terminando de meditar nessa palavra, eu vi o Reinaldo parar o carro. Era 4 horas, acho que quase 5 horas da manhã, não me lembro. Ele parou o carro e eu vi ele entrando. Quando eu vi ele entrando, ele passou na frente do meu quarto. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu não sei o que estava preparado para ele, talvez nem ele viu, mas tem muitos livramentos que Deus dá para nós, que nós não vemos. Tem livramento que você vê com os próprios olhos, mas tem muitos livramentos que Deus usa pessoas para estar orando por nós. Deus usa pessoas, tem muitos livramentos que Deus dá para nós, que nós não vemos, mas Deus está ali presente. Então eu quero dizer para você encerrar essa mensagem. Nós vamos encerrar o culto até mais cedo, para a gente ir embora. Mas que a palavra, que esses louvores que foi cantado, que foi ministrado aqui através
do pastor Tiago, através da Carol, através da Patrícia, através da palavra nessa noite. Irmãos, a última palavra que eu digo para vocês nessa noite, que a gente possa consertar o nosso altar. Porque a hora que você clamar, vai cair fogo do céu. E eu quero dizer para vocês que os nossos inimigos, só um que tem poder de derrotar. Não é por força, não é por violência, mas uma só palavra que ele mandar vai fazer a nossa vida. E quando Deus manda o seu fogo, não existe inimigo que fique de pé. Porque Jesus, a última palavra dessa noite, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós vamos todos, a Ju pregou isso na quinta-feira, todo mundo vai ver Jesus vindo nas nuvens, todo olho verá, todo olho verá, e ainda que ele venha agora, nós precisamos estar com o nosso altar consertado. Porque você, nesse momento, não vai ter tempo da gente dizer, como Jesus falou, olha, vou dar mais um tempo para você, figueira. Daqui 1 ano eu vou voltar. E se não tiver fruto, eu vou queimar ela. Sabe, já passou as nossas oportunidades. Jesus já deu oportunidade demais para nós. Agora não é hora mais de ouvir. Não é hora mais, mas é hora de praticar. Então eu queria que você ficasse de pé e você guardasse esse versículo nessa noite. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E eu faço uma pergunta para mim e para você nessa noite. Como está o teu altar? Todos nós temos um altar dentro de nós. Como está esse altar? E qual o sacrifício que nós temos oferecido? Ele tem recebido o nosso sacrifício? Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. Por isso eu digo para você, irmão, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aproveite as oportunidades, porque o inimigo não avisa a hora que ele vem. Mas o Senhor, ele avisa. O inimigo não avisa, mas Deus avisa. Deus avisa, nunca vai acontecer algo na nossa vida que o Senhor não avise antes. Tudo isso que está acontecendo lá em Israel, é novidade para Deus? É novidade para nós? Para quem lê a Bíblia é novidade? Nós sabíamos que tudo isso ia acontecer. E nós sabemos que a Bíblia tem o começo, o meio e o fim. E nós estamos no fim. Você creia ou não creia, você que está assistindo pela internet ou vai ouvir. Já teve o começo, já passou o meio e nós estamos no fim. E o Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Buscai, Amós diz, buscai o Senhor e vivei. Eu estava falando com o pastor Tiago. Vai chegar uma hora, irmãos. Vai chegar uma hora nessa terra. Escuta bem. Que aqueles que são de Deus mesmo, não vai suportar mais querer ficar nessa terra. Não vai querer mais. A não ser aqueles que já são do maligno mesmo. Aqueles que já estão na porcaria mesmo, na podridão. Se você tirar um porco do chiqueiro e dar um belo banho nele e pôr ele no lugar limpo, ele vai entrar em desespero, porque ele não gosta de limpeza. Ele vai querer voltar para o chiqueiro.
E quando ele voltar para o chiqueiro, ele vai se lambuzar tanto, ele vai mergulhar na lama com tudo mesmo, porque ali é o seu prazer. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. É o que nós estamos vendo. Tantas pessoas desviadas, tantas pessoas se mergulhando no pecado de cabeça, sabe quando vai de cabeça todo? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em inferno, eu não acredito em nada, eu quero viver, sabe? Esse mundo é uma podridão, mas aqueles que amam a Deus, que foram escolhidos de Deus, você não vai aguentar, você vai ver tanta coisa acontecendo, como nós já estamos vendo, tanto acontecimento, irmão, que a Bíblia diz, não conformeis com as concupiscências deste mundo. Eu quero o céu, irmão, nada nessa terra, tudo que eu tinha de viver, os prazeres dessa carne eu já vivi, hoje eu quero viver a presença de Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, se eu não conseguir transmitir a Tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai, da maneira em que Teus filhos pôde entender, eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, aquele que nos convence do pecado, do engano, da justiça, Senhor, ó Deus, eu peço nessa noite, Pai, que é tempo de nós consertarmos o altar, é tempo de arrependimento, é tempo, Senhor, de nós olharmos para Ti, autor da nossa fé, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer, Pai, na Tua presença, até o momento que o Senhor chamar a nossa senha, Pai, que nós possamos estar contigo, Deus, e assim como Elias, ele derrotou todos esses profetas de Baal, e eles foram obrigados a reconhecer que o Senhor era Deus, e ainda assim eles foram mortos, Pai, mas tiveram a oportunidade, Senhor, de saber que Tu és o Deus verdadeiro. Nesta noite, Pai, obrigado por esse irmão, Pai, que veio nessa noite com chuva, Deus, veio na Tua casa, porque tem sede, tem fome, tem desejo de estar diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela Tua proteção, obrigado pela Tua bondade, obrigado, Senhor, pela vida da Fran, que está aqui hoje comemorando mais um ano de vida na Tua casa. Quantas coisas ela já passou no decorrer desses anos, Senhor, mas até aqui o Senhor tem sustentado, tem guardado a sua família, tem dado vitória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja, que a Tua igreja esteja alerta, a Tua igreja esteja preparada, que o altar de cada vida nessa noite seja consertado nessa noite, Pai, e que o Senhor aceite o sacrifício vivo, santo e agradável, o coração sincero, um coração verdadeiro, é o que eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém.